dizer a mim mesmo, meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida e as coisas que você preparou. Para quem vão ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Glória a Deus, porque Jesus Cristo, ele foi o exemplo vivo aqui na terra, mostrando o verdadeiro comportamento que todo ser humano tem que ter para agradar a Deus. E o primeiro é o quê? Dividir as suas riquezas com o próximo, amar o próximo como a si mesmo, ter misericórdia dos outros. E aqui ele relata que esse homem teve uma grande colheita, graças a Deus que mandou a chuva no tempo certo e a quantia certa, porque se não fosse Deus ele não tinha conseguido nada. Mas ele não foi homem suficiente para reconhecer que toda aquela fartura proveio de Deus e não dele. E o que ele fez? Vou quebrar meus celeiros e construir outros maiores e juntar tudinho e guardar só para mim e sentar e descansar e dizer: você tem estoque para muito tempo, come, bebe, descansa, que não vai precisar trabalhar por um bom tempo. Mas não era rico para com Deus, porque o verdadeiro rico para com Deus é aquele que divide o que tem para com o próximo, amando o próximo como a si mesmo. É juntar riquezas no céu. Glória a Deus, para si é pobre para com Deus. Glória e a morte, ela vem de surpresa. Ela não vai dizer a hora nem o dia, se vai ser agora ou daqui a muitos anos. Então, se a gente não sabe o momento que a morte vem e termina nosso tempo aqui na terra, porque a gente vai garantir o nosso corpo, a nossa vida boa aqui, se qualquer momento pode se desfazer, como foi com este homem, que trabalhou tanto, juntou tanto, pensando que ia viver tanto, e na mesma noite a vida dele foi pedida, porque é uma surpresa, e ela não vai perguntar se você está pronto ou se você quer agora. Ela vem e leva e pronto. Não vai se preocupar se seus parentes vão sofrer, ou se vai ficar muita gente que dependia de você sem acolhimento, sem ajuda. Não, ela não quer saber. Ela chega e faz a parte dela. Então, se nós não sabemos quantos anos vamos viver, quanto tempo a gente vai ter, por que vamos nos dedicar tanto em sobreviver aqui na terra? Sendo que Jesus Cristo falou que a alma ela é eterna. Salmo 42, verso 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, para quando me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim.
Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um trecho, mais uma passagem. E o salmo que nós lemos, ele faz parte da grade dos salmos conhecidos. Algumas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, já tem o conhecimento de alguns salmos, tipo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91 também faz parte da grade do livro dos Salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E dentre tantos salmos, louvado seja o nome do Senhor, este salmo é um salmo que descreve a condição daquele que o escreveu. Louvado seja o nome do Senhor. O rio de sentimentos que havia dentro da alma daquele que o escreveu, do seu autor. O Salmo 42 descreve um momento de angústia, um momento de tristeza e de abatimento. Porque entendo uma coisa, louvado seja o nome do Senhor, como seres humanos, sempre vamos ter essas fases. Sempre vai ter as fases que vão afligir a nossa mente e afligir as nossas almas. Sempre existem fases as quais vão perturbar e mexer conosco por dentro, causando enfado, causando amargura, causando, louvado seja Deus, os sentimentos mais aversivos, trazendo sobre nós muitas vezes a vontade de desistir da vida e de desistir de tudo. Mas o que me chama a atenção no Salmo de número 42 é que enquanto o escritor deste Salmo está passando por um momento de conflito emocional dentro de si, enquanto ele está passando por um momento difícil, um momento de perturbação, um momento, louvado seja o nome do Senhor, onde os sentimentos dele estão em guerra dentro de si, por causa de motivos aos quais ele mesmo descreve no texto. Mas quem sabe o seu motivo seja outro. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe nessa tarde eu esteja aqui pregando e falando para pessoas cujos corações estão tão apertados, mas tão apertados numa agonia tão terrível por causa de problemas dentro do seu lar, por causa de pessoas, de frustrações, decepções, por causa de situações, louvado seja o nome do Senhor, de doença. Quem sabe foi uma perda, louvado seja o nome do Senhor, e há uma guerra dentro da pessoa, entre tantos sentimentos das quais você não consegue distinguir. É uma mistura de sentimento de decepção com aquela amargura de perda, e quem sabe também aquele sentimento que surgiu do nada. Louvado seja o nome do Senhor, porque os dias tenebrosos, os dias obscuros que vivemos, louvado seja o nome do Senhor, a pessoa está bem, de repente ela é tomada por um sentimento ruim, e dá um vazio, louvado seja o nome do Senhor, aquela vontade ruim de querer desistir de tudo. É para você mesmo que eu quero trazer nessa tarde essa palavra. O texto vai dizer que em meio àquele conflito, em meio àquela versão de sentimentos,
agora não são meios terrenos, meios medicinais para se dopar. Ele não vai se refugiar em uma piola de cigarro. Ele não vai se refugiar em um copo de bebida. O que me chama a atenção é que o escritor do Salmo 42, ele vai descrever que neste momento de angústia, neste momento de sofrimento, no momento do pior aperto, ele está sentindo um aperto terrível, ele vai descrever que ele vai até Deus. Ele sente que há uma grande perturbação na alma. E eu quero ler o verso 1 em diante mais uma vez. E vai dizer assim: como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Assim suspira a minha alma por ti. E temos suspirado por muitas coisas. Suspirado por alcançar um sonho. Suspirado por alguém que não faz conta de nossas emoções e de nossos sentimentos, que não está nem aí para o que a gente sente. Pessoas que muitas vezes têm pisado o sentimento de outras e que têm feito pouco caso do que elas sentem e não está nem aí se elas se sentem tristes, abandonadas ou se sentem desprezadas. Mas assim mesmo, naquela humilhação terrível, a pessoa tem suspirado por outras pessoas. Pelo que você tem suspirado aqui nesses últimos dias, pelo que o teu coração tem suspirado, o que ele tem ansiosamente desejado, e o que é que ele tem esperando tanto, que tem causado ansiedade na tua alma. Espere em Deus, suspira por Deus, deseja por Deus. O verso 2 vai dizer o seguinte: a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. No Salmo 63, antes de continuarmos nesse salmo, eu quero me apegar também a uma passagem do Salmo 63, porque ele dá uma descrição de algo que todo ser humano deveria fazer: ter sede e fome de Deus, suspirar por Deus, como quem suspira de fome de alguma coisa, ou de sede de alguma coisa. A falta do desejo de suspirar por Deus, de desejá-lo, como aquele momento em que você está em uma sede terrível e você corre para a geladeira e você pega aquela garrafa de água em dia quente e toma com tanto gosto que a água escorre pelo canto da boca. É como aqueles dias de frio, que está tão frio, e você prepara aquele café quente, você já vai para a garrafa, louvado seja Deus, e já vai naquela vontade terrível de tomar aquele café quente. E quando você toma aquele café quente que você ingere ele, era tudo que você queria: um cafezinho quente em um dia frio, gelado. Falta hoje a gente vê o descaso das pessoas com Deus, com a pessoa divina do Eterno. Cadê aqueles que deveriam estar suspirando por Deus, ter sede de Deus? Estão muito ocupados demais. As distrações, o entretenimento, o celular, a vida no cotidiano, é tanta ocupação que a pessoa não tem o momento de procurar uma igreja de verdade, que pregue o evangelho, que transmita a palavra de Deus, para ouvir
ouvir a palavra de Deus. Entenda, o negócio não é ir à igreja. O negócio é ir a uma igreja aonde verdadeiramente se ouve e se transmite a palavra e o Evangelho de Deus. Há um diferencial absurdo e gigantesco entre ir à igreja e ir à igreja para ouvir o Evangelho de Cristo. Há um diferencial muito grande. E que Deus lhe dê graça para que você saiba discernir, para que você tenha entendimento, para saber a diferença de uma coisa para outra. Mas cadê aqueles que suspiram por Deus? Cadê aqueles que têm sede de Deus, do Deus vivo? Cadê aqueles que sabem que quando a alma está terrivelmente amargurada, que quando o coração está trocidado, cortado por dentro, quando há feridas de decepção, de frustração, de pessoas que te abandonaram, louvado seja Deus, e não fizeram caso de teus sentimentos? Cadê aqueles que neste momento vão entender que somente Deus vai suprir todas essas emoções? Oi, glória. Cadê você, meu amigo e minha amiga? Cadê você que muitas vezes procura se ouvindo a palavra de Deus e não ouve? Não tem tempo, não faz caso. Mas Jesus, Ele chama. Ele chama. Eu tenho que sempre que vir aqui e transmitir, repetir sempre o que Jesus diz. Aquele texto, aquela passagem gloriosa e santa do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, onde nas palavras de Jesus, Ele vai dizer: venham a mim todos vocês cansados, venham a mim todos vocês cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Venha. E o Salmo 63, o verso 1, olha o que diz. Eu quero ler aqui e quero convidar você a meditar. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. A minha alma tem sede de Ti, ó Deus, e a minha carne te deseja como uma terra seca e cansada. No livro do profeta menor, lá no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, seja a sua Bíblia qual for, a protestante, católica, não importa. No livro do profeta menor Amós, no capítulo de número 8, versos 11 e 12, diz que haveria uma fome. Haveria uma fome, mas não haveria uma fome e sede. Mas não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Cadê aqueles que têm fome? Cadê aqueles que anselam, que desejam, que querem Deus, que buscam a Deus? E como é de costume, no livro do profeta Jeremias, que eu sempre cito aqui, no capítulo 29, verso 13, vai dizer: e me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Quando buscamos, encontramos. Mas é necessário buscar. Buscar implica que eu preciso fazer a minha parte. Procurar a melhor forma de buscar a Deus, o meio mais sincero, a forma mais verdadeira de buscar a Deus. Eu me convido, meu querido amigo e minha querida amiga, onde você estiver aí na sua casa, busca a Deus. É tempo de buscar a Deus. Eu sei,
é muita atividade, muito entretenimento, é muita distração. Querido, em nome de Jesus, Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, nas palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 31, aliás, no verso 33, ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Quando a pessoa ela suspira por Deus, quando ela tem sede de Deus, quando ela entende que quando ela entende que ela precisa preencher dentro dela, como no Salmo 42 descreve muito bem, a minha alma, por que está abatida? Espera em Deus. E ele vai dar a descrição que nesse momento de abatimento ele vai procurar em Deus o preenchimento, a solução, as respostas para as suas perguntas e a solução para a tristeza de sua alma. Porque a gente encontra. Tenha certeza, querido e amado ouvinte, tenha certeza. O texto ele revela isso. Você pode buscar onde você for, mas entenda uma coisa: é em Deus que você vai encontrar todas as respostas que você precisa. É nele que você vai encontrar, louvado seja o nome do Senhor, o preenchimento para a tua alma e para o teu coração, a cura para as dores do coração. É nele. Esse Salmo 42 me chama a atenção, porque ele descreve bem o momento de angústia, de aflição, de dor, o momento de desespero. E o que me chama a atenção é que o escritor do Salmo, ele descreve que ele não vai procurar refúgio, preenchimento em coisas, em pessoas, mas em Deus. Esse é o diferencial. É aí que diferencia uma pessoa que ela tem sede e fome de Deus, que ela entende que ela pode bater portas, procurar pessoas, procurar amigos, procurar parentes, família, mas ela sabe que a resposta para as indagações, que o preenchimento dentro dela e que o alívio para os sentimentos que combinam dentro dela, com muita dor, com muito choro, com muita perda e agonia, a mente chega a ferver, o coração palpita forte de tanta dor. Mas o escritor do Salmo 42 descreve a melhor forma, louvado seja o nome do Senhor, de nos livrarmos de todos esses ardis, de nos livrarmos de todos esses cordões que querem nos cercar com tanta amargura, tanto dor, tanto remorso e o desespero, que é muitas vezes a vontade de desistir de tudo. É em Deus, e é somente em Deus. Espera em Deus, oh glória, confia em Deus. É no Deus vivo que encontrarás a solução, o alívio, o descanso. É nele. Busque. Ainda no livro do Salmo, Salmo 27, verso 4, outro salmo que me chama a atenção, e para mim encerrar, vai dizer assim: uma coisa peço a Deus e irei buscá-la. Eu vou pedir, mas eu vou buscar também. Isso me chama a atenção. Uma coisa peço a Deus e irei buscá-la. Eu peço, mas também irei buscar. Eu preciso me mover, buscar a Deus. E ele termina o texto dizendo: uma coisa peço a Deus e irei buscá-la, que possa estar, que possa fazer morada na casa de Deus todos os dias da
na minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender do seu templo. Vale a pena buscar a Deus. Procura uma igreja séria, eu sempre digo isso. Por mais repetitivo que eu seja, eu não me canso. Vá ouvir o Evangelho. É tempo de buscar a Deus e é tempo de ouvir o Evangelho. E eu quero cantar uma canção. Louvado seja Deus.